Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Altera a Lei 9.469, de 10 de julho de 97 e o Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, e revoga o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 9.469, de 10 de julho de 1997. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Parágrafo único. Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Capítulo 1. Da mediação. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 2º. A mediação será orientada pelos seguintes princípios. Inciso 1. Imparcialidade do mediador. 2. Isonomia entre as partes. 3. Oralidade. 4. Informalidade. 5. Autonomia da vontade das partes. 6. Busca do consenso. 7. Confidencialidade. 8. Boa-fé. Parágrafo 1º. Na hipótese de existir previsão contratual de cláusula de mediação, as partes deverão comparecer à primeira reunião de mediação. Segundo, ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Artigo 3º. Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Parágrafo 1º. A mediação pode versar sobre todo o conflito ou parte dele. Segundo, o consenso das partes envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em juízo, exigida a oitiva do Ministério Público. Seção 2. Dos mediadores. Subseção 1. Disposições comuns. Artigo 4º. O mediador será designado pelo tribunal ou escolhido pelas partes. Parágrafo 1º. O mediador conduzirá o procedimento de comunicação entre as partes, buscando o entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito. Segundo, aos necessitados será assegurada a gratuidade da mediação. Artigo 5º. Aplicam-se ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e suspeição do juiz. Parágrafo único. A pessoa designada para atuar como mediador tem o dever de revelar às partes, antes da aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação à sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer delas. Artigo 6º. O mediador fica impedido, pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência em que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Artigo 7º. O mediador não poderá atuar como árbitro nem funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais pertinentes a conflito em que tenha atuado como mediador. Artigo 8º. O mediador e todos aqueles que o assessoram no procedimento de mediação, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, são equiparados a servidor público para os efeitos da legislação penal. Subseção 2. Dos mediadores extrajudiciais.
Artigo 9º. Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação, ou nele inscrever-se. Artigo 10. As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. Parágrafo único. Comparecendo uma das partes acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador suspenderá o procedimento até que todas estejam devidamente assistidas. Subseção 3 dos mediadores judiciais. Artigo 11. Poderá atuar como mediador judicial a pessoa capaz, graduada há pelo menos 2 anos em curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ENFAM, ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com o Ministério da Justiça. Artigo 12. Os tribunais criarão e manterão cadastros atualizados dos mediadores habilitados e autorizados a atuar em mediação judicial. Parágrafo 1º. A inscrição no cadastro de mediadores judiciais será requerida pelo interessado ao tribunal com jurisdição na área em que pretenda exercer a mediação. Segundo, os tribunais regulamentarão o processo de inscrição e desligamento de seus mediadores. Artigo 13. A remuneração devida aos mediadores judiciais será fixada pelos tribunais e custeada pelas partes, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 4º desta lei. Seção 3 do procedimento de mediação, subseção 1, disposições comuns. Artigo 14. No início da primeira reunião de mediação e sempre que julgar necessário, o mediador deverá alertar as partes acerca das regras de confidencialidade aplicáveis ao procedimento. Artigo 15. A requerimento das partes ou do mediador, e com a anuência daquelas, poderão ser admitidos outros mediadores para funcionarem no mesmo procedimento, quando isso for recomendável em razão da natureza e da complexidade do conflito. Artigo 16. Ainda que haja processo arbitral ou judicial em curso, as partes poderão submeter-se à mediação, hipótese em que requererão ao juiz ou árbitro a suspensão do processo por prazo suficiente para a solução consensual do litígio. Parágrafo 1º. É irrecorrível a decisão que suspende o processo nos termos requeridos de comum acordo pelas partes. Segundo, a suspensão do processo não obsta à concessão de medidas de urgência pelo juiz ou pelo árbitro. Artigo 17. Considera-se instituída a mediação na data para a qual for marcada a primeira reunião de mediação. Parágrafo único. Enquanto transcorrer o procedimento de mediação, ficará suspenso o prazo prescricional. Artigo 18. Iniciada a mediação, as reuniões posteriores com a presença das partes somente poderão ser marcadas com a sua anuência. Artigo 19. No desempenho de sua função, o mediador poderá reunir-se com as partes em conjunto ou separadamente, bem como solicitar das partes as informações que entender necessárias para facilitar o entendimento entre aquelas.
Artigo 20. O procedimento de mediação será encerrado com a lavratura do seu termo final, quando for celebrado o acordo ou quando não se justificarem novos esforços para a obtenção de consenso, seja por declaração do mediador nesse sentido ou por manifestação de qualquer das partes. Parágrafo único. O termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial. Subseção 2. Da mediação extrajudicial. Artigo 21. O convite para iniciar o procedimento de mediação extrajudicial poderá ser feito por qualquer meio de comunicação e deverá estipular o escopo proposto para a negociação, a data e o local da primeira reunião. Parágrafo único. O convite formulado por uma parte à outra considerar-se-á rejeitado se não for respondido em até 30 dias da data de seu recebimento. Artigo 22. A previsão contratual de mediação deverá conter, no mínimo, inciso 1, prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião de mediação, contado a partir da data de recebimento do convite. 2. Local da primeira reunião de mediação. 3. Critério de escolha do mediador ou equipe de mediação. 4. Penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação. Parágrafo 1º. A previsão contratual pode substituir a especificação dos itens acima enumerados pela indicação de regulamento, publicado por instituição idônea prestadora de serviços de mediação, no qual constem critérios claros para a escolha do mediador e realização da primeira reunião de mediação. Segundo, não havendo previsão contratual completa, deverão ser observados os seguintes critérios para a realização da primeira reunião de mediação. Inciso 1. Prazo mínimo de 10 dias úteis e prazo máximo de 3 meses, contados a partir do recebimento do convite. 2. Local adequado a uma reunião que possa envolver informações confidenciais. 3. Lista de 5 nomes, informações de contato e referências profissionais de mediadores capacitados. A parte convidada poderá escolher expressamente qualquer um dos 5 mediadores e, caso a parte convidada não se manifeste, considerar-se-á aceito o primeiro nome da lista. 4. O não comparecimento da parte convidada à primeira reunião de mediação acarretará a assunção por parte desta de 50% das custas e honorários sucumbenciais, caso venha a ser vencedora em procedimento arbitral ou judicial posterior, que envolva o escopo da mediação para a qual foi convidada. Parágrafo 3º. Nos litígios decorrentes de contratos comerciais ou societários que não contenham cláusula de mediação, o mediador extrajudicial somente cobrará por seus serviços caso as partes decidam assinar o termo inicial de mediação e permanecer voluntariamente no procedimento de mediação. Artigo 23. Se, em previsão contratual de cláusula de mediação, as partes se comprometerem a não iniciar procedimento arbitral ou processo judicial durante certo prazo ou até o implemento de determinada condição, o árbitro ou o juiz suspenderá o curso da arbitragem ou da ação pelo prazo previamente acordado ou até o implemento dessa condição.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às medidas de urgência em que o acesso ao Poder Judiciário seja necessário para evitar o perecimento de direito. Subseção 3 da mediação judicial. Artigo 24. Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, pré-processuais e processuais, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Parágrafo único. A composição e a organização do centro serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 25. Na mediação judicial, os mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação das partes, observado o disposto no artigo 5º desta lei. Artigo 26. As partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, ressalvadas as hipóteses previstas nas leis 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001. Parágrafo único. Aos que comprovarem insuficiência de recursos, será assegurada assistência pela Defensoria Pública. Artigo 27. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de mediação. Artigo 28. O procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até 60 dias, contados da primeira sessão, salvo quando as partes de comum acordo requererem sua prorrogação. Parágrafo único. Se houver acordo, os autos serão encaminhados ao juiz, que determinará o arquivamento do processo e, desde que requerido pelas partes, homologará o acordo por sentença e o termo final da mediação, e determinará o arquivamento do processo. Artigo 29. Solucionado o conflito pela mediação antes da citação do réu, não serão devidas custas judiciais finais. Seção 4 da confidencialidade e suas exceções. Artigo 30. Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para cumprimento de acordo obtido pela mediação. Parágrafo 1º. O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, participado do procedimento de mediação, alcançando, inciso 1, declaração, opinião, sugestão, promessa ou proposta formulada por uma parte a outra na busca de entendimento para o conflito. 2. Reconhecimento de fato por qualquer das partes no curso do procedimento de mediação. 3. Manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada pelo mediador. 4. Documento preparado unicamente para os fins do procedimento de mediação. Parágrafo 2º. A prova apresentada em desacordo com o disposto neste artigo não será admitida em processo arbitral ou judicial. 3º, não está abrigada pela regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação pública.
Quarto, a regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas discriminadas no caput prestarem informações à administração tributária após o termo final da mediação, aplicando-se aos seus servidores a obrigação de manterem sigilo das informações compartilhadas nos termos do artigo 198 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. Artigo 31. Será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada, não podendo o mediador revelá-la às demais, exceto se expressamente autorizado. Capítulo 2. Da autocomposição de conflitos em que for parte pessoa jurídica de direito público. Seção 1. Disposições comuns. Artigo 32. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos no âmbito dos respectivos órgãos da advocacia pública, onde houver, com competência para, inciso 1, dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública. 2. Avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos por meio de composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público. 3. Promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. Parágrafo 1º. O modo de composição e funcionamento das câmaras de que trata o caput será estabelecido em regulamento de cada ente federado. Segundo, a submissão do conflito às câmaras de que trata o caput é facultativa e será cabível apenas nos casos previstos no regulamento do respectivo ente federado. Terceiro, se houver consenso entre as partes, o acordo será reduzido a termo e constituirá título executivo extrajudicial. Quarto, não se incluem na competência dos órgãos mencionados no caput deste artigo as controvérsias que somente possam ser resolvidas por atos ou concessão de direitos sujeitos à autorização do Poder Legislativo. Quinto, compreendem-se na competência das câmaras de que trata o caput a prevenção e a resolução de conflitos que envolvam equilíbrio econômico-financeiro de contratos celebrados pela administração com particulares. Artigo 33. Enquanto não forem criadas as câmaras de mediação, os conflitos poderão ser dirimidos nos termos do procedimento de mediação previsto na subseção 1 da seção 3 do capítulo 1 desta lei. Parágrafo único. A Advocacia Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, onde houver, poderá instaurar de ofício ou mediante provocação procedimento de mediação coletiva de conflitos relacionados à prestação de serviços públicos. Artigo 34. A instauração de procedimento administrativo para a resolução consensual de conflito no âmbito da administração pública suspende a prescrição. Parágrafo 1º. Considera-se instaurado o procedimento quando o órgão ou entidade pública emitir juízo de admissibilidade, retroagindo a suspensão da prescrição à data de formalização do pedido de resolução consensual do conflito. Segundo, em se tratando de matéria tributária, a suspensão da prescrição deverá observar o disposto na Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. Seção 2. Dos conflitos envolvendo a administração pública federal direta, suas autarquias e fundações.
Artigo 35. As controvérsias jurídicas que envolvam a administração pública federal direta, suas autarquias e fundações, poderão ser objeto de transação por adesão, com fundamento em, inciso 1, autorização do Advogado-Geral da União, com base na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal ou de tribunais superiores, ou 2, parecer do Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República. Parágrafo 1º. Os requisitos e as condições da transação por adesão serão definidos em resolução administrativa própria. Segundo, ao fazer o pedido de adesão, o interessado deverá juntar prova de atendimento aos requisitos e às condições estabelecidos na resolução administrativa. Terceiro, a resolução administrativa terá efeitos gerais e será aplicada aos casos idênticos, tempestivamente habilitados mediante pedido de adesão, ainda que solucione apenas parte da controvérsia. Quarto, a adesão implicará renúncia do interessado ao direito sobre o qual se fundamenta a ação ou o recurso, eventualmente pendentes, de natureza administrativa ou judicial, no que tange aos pontos compreendidos pelo objeto da resolução administrativa. Quinto, se o interessado for parte em processo judicial inaugurado por ação coletiva, a renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a ação deverá ser expressa, mediante petição dirigida ao juiz da causa. Sexto, a formalização de resolução administrativa destinada à transação por adesão não implica a renúncia tácita à prescrição, nem sua interrupção ou suspensão. Artigo 36. No caso de conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre órgãos ou entidades de direito público que integram a administração pública federal, a Advocacia Geral da União deverá realizar composição extrajudicial do conflito, observados os procedimentos previstos em ato do Advogado-Geral da União. Parágrafo 1º. Na hipótese do caput, se não houver acordo quanto à controvérsia jurídica, caberá ao Advogado-Geral da União dirimi-la, com fundamento na legislação afeta. Segundo, nos casos em que a resolução da controvérsia implicar o reconhecimento da existência de créditos da União, de suas autarquias e fundações em face de pessoas jurídicas de direito público federais, a Advocacia Geral da União poderá solicitar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a adequação orçamentária para a quitação das dívidas reconhecidas como legítimas. Terceiro, a composição extrajudicial do conflito não afasta a apuração de responsabilidade do agente público que deu causa à dívida, sempre que se verificar que sua ação ou omissão constitui, em tese, infração disciplinar. Quarto, nas hipóteses em que a matéria objeto do litígio esteja sendo discutida em ação de improbidade administrativa ou sobre ela haja decisão do Tribunal de Contas da União, a conciliação de que trata o caput dependerá da anuência expressa do juiz da causa ou do ministro relator. Artigo 37. É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, suas autarquias e fundações públicas, bem como as empresas públicas e sociedades de economia mista federais, submeter seus litígios com órgãos ou entidades da administração pública federal à Advocacia Geral da União, para fins de composição extrajudicial do conflito.
Artigo 38. Nos casos em que a controvérsia jurídica seja relativa a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a créditos inscritos em dívida ativa da União, inciso 1, não se aplicam as disposições dos incisos 2 e 3 do caput do artigo 32. 2. As empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços em regime de concorrência não poderão exercer a faculdade prevista no artigo 37. 3. Quando forem partes as pessoas a que alude o caput do artigo 36, alínea A, a submissão do conflito à composição extrajudicial pela Advocacia Geral da União implica renúncia do direito de recorrer ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. B. A redução ou o cancelamento do crédito dependerá de manifestação conjunta do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado da Fazenda. Parágrafo único. O disposto neste artigo não afasta a competência do Advogado-Geral da União prevista nos incisos 6, 10 e 11 do artigo 4º da Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 1993, e na Lei 9.469, de 10 de julho de 1997. Artigo 39. A propositura de ação judicial em que figurem concomitantemente nos polos ativo e passivo órgãos ou entidades de direito público que integrem a administração pública federal deverá ser previamente autorizada pelo Advogado-Geral da União. Artigo 40. Os servidores e empregados públicos que participarem do processo de composição extrajudicial do conflito somente poderão ser responsabilizados civil, administrativa ou criminalmente quando, mediante dolo ou fraude, receberem qualquer vantagem patrimonial indevida, permitirem ou facilitarem sua recepção por terceiro ou para tal concorrerem. Capítulo 3. Disposições finais. Artigo 41. A Escola Nacional de Mediação e Conciliação, no âmbito do Ministério da Justiça, poderá criar banco de dados sobre boas práticas em mediação, bem como manter relação de mediadores e de instituições de mediação. Artigo 42. Aplica-se esta lei, no que couber, às outras formas consensuais de resolução de conflitos, tais como mediações comunitárias e escolares, e aquelas levadas a efeito nas serventias extrajudiciais, desde que no âmbito de suas competências. Parágrafo único. A mediação nas relações de trabalho será regulada por lei própria. Artigo 43. Os órgãos e entidades da administração pública poderão criar câmaras para a resolução de conflitos entre particulares, que versem sobre atividades por eles reguladas ou supervisionadas. Os artigos 44 e 45 são artigos que adicionam dispositivos a outras leis. Artigo 46. A mediação poderá ser feita pela internet ou por outro meio de comunicação que permita a transação à distância, desde que as partes estejam de acordo. Parágrafo único. É facultado à parte domiciliada no exterior submeter-se à mediação segundo as regras estabelecidas nesta lei. Artigo 47. Esta lei entra em vigor após decorridos 180 dias de sua publicação oficial. Artigo 48. Revoga-se o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 9.469, de 10 de julho de 1997. Muito obrigada pela sua companhia na leitura desta lei seca. Desejo-lhe bons estudos e até a próxima.